Vamos lá, questão 18. Acerca do processamento nos casos de crime de responsabilidade, servidores públicos, procedimento de interceptação telefônica, colaboração premiada, julgo o item seguinte. Roberto foi acusado de participar de organização criminosa que praticava crimes contra a administração pública. No curso da ação penal, Roberto resolveu voluntariamente contribuir com as investigações por meio do Instituto da Colaboração Premiada. Posteriormente, entretanto, ainda no curso da instrução penal, ele desistiu de participar do programa de colaboração premiada. Nessa situação, as provas colhidas no acordo de colaboração não poderão ser utilizadas exclusivamente contra Roberto. Isso está expresso na lei, tá, pessoal? O artigo, eu vou ficar aí, vou pedir que vocês localizem, mas é depois do quarto, quinto, por ali, vai mais para frente, vai se falar a respeito disso, de que o acordo é retratável. Então, vejam, fez o acordo, o juiz homologou o acordo. Essa decisão do juiz que homologa o acordo, ela não transita em julgado. Tanto é que as partes podem se retratar do acordo. O colaborador pode decidir voltar atrás, não quero mais, e o Estado, através da polícia ou do MP, também podem decidir voltar atrás. Dizer que não tem mais interesse em seguir com o acordo. Tá? Ah, mas e as provas que ele já produziu? As provas que ele já produziu não podem ser utilizadas exclusivamente contra ele. O que significa isso? Que mesmo que ele tenha se retratado, algum benefício ele vai ter que receber. Todo mundo entendeu isso aqui? Nem que alguma atenuação da pena, alguma coisa. Tranquilo? Porque ele desistiu, mas ele já tinha prestado alguns depoimentos, já tinha entregue algumas coisas e tal. E lógico que a colaboração envolve também uma confissão. Porque, olha só, pessoal, eu não posso dizer que eu conheço todo o esquema por dentro de uma organização criminosa se eu não for integrante dessa organização. Então, é lógico que o colaborador, ele assume a prática do crime, ele confessa. Perfeito? E quando ocorre a retratação com acordo em andamento, ele não pode ser somente prejudicado, porque ele produziu muitas provas contra si, do seu envolvimento na organização, mas como o acordo agora não está mais valendo, ele poderia ser exclusivamente prejudicado. A lei diz que isso não pode acontecer. Tranquilo? Cara, a JBS aconteceu tanta coisa. Eu acho que a JBS, o acordo foi revogado. Eu acho que houve retratação, sim, mas eu não lembro exatamente o motivo. Mas que houve retratação, houve. Acharam aí, pessoal? Artigo 4º, parágrafo 10. Obrigado. Essa questão aqui que a gente fez agora foi a 18. Né? Questão 19. O juiz poderá estabelecer os limites da ação controlada nos casos de investigação de crimes organizados. Olha aqui, pessoal, vamos lá. O artigo 8º trata da ação controlada, que meu amigo tricolor ali perguntou se era flagrante postergado. É a mesma coisa. Então, olha aqui, flagrante postergado, ação retardada, ação controlada, flagrante diferido, todas essas expressões dizem respeito ao mesmo instituto, que na lei recebem a denominação de ação controlada. Os demais nomes são dados pela doutrina. Vejam bem, o que consiste a ação controlada? A ação controlada é retardar o momento da intervenção policial ou administrativa. Por quê? A lei processual penal brasileira, Código de Processo Penal, no seu artigo 301, afirma que a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, a uma primeira vista, o delegado e os agentes não podem escolher o momento em que vão prender. A lei disse, olha, constatou uma situação de flagrante delito, tem que intervir. Tranquilo até aqui? Contudo,
Contudo, isso, em alguns momentos, não é o melhor do ponto de vista do atingimento do interesse público. Porque, em alguns casos, a intervenção faz com que o restante do grupo criminoso se feche. E aí você acaba prendendo só alguém, né, pegando pouca materialidade e tal, que vai condenar aquela pessoa. Mas você não consegue efetivamente dar um golpe na estrutura da organização criminosa. A organização criminosa não sente essa baixa. Tá? Então, por conta disso, criou-se, não no Brasil, mas trouxemos para cá, um Instituto da Ação Controlada, que consiste no seguinte: identificou uma situação flagrancial com uma investigação em andamento, não realiza a intervenção naquele momento se você tiver informações de que a intervenção será mais bem sucedida do ponto de vista de atingir o interesse público no momento posterior. Só mantenha o grupo criminoso, as pessoas envolvidas, sob vigilância, sob acompanhamento, e faça a intervenção no momento mais oportuno. Não há necessidade de autorização judicial para fazer a ação controlada na Lei 12.850. Existe na Lei de Drogas. Na Lei de Drogas, se não me engano, no artigo 52 ou 53, ele vai falar que lá precisa de autorização judicial. Mas na Lei de Organizações Criminosas, ele não menciona isso. Na Lei de Organizações Criminosas, ele diz que há necessidade de informar o juiz. O juiz tem que ser informado sobre a ação controlada. E o juiz, se for o caso, vai estabelecer limites. Vai dizer, tudo bem, mas se chegar nesse ponto aqui, intervenha. Estamos juntos? Galera, tranquilo? Todo mundo entendeu? João integra a conhecida organização criminosa de âmbito nacional. Vamos dar uma lida, então, só para a gente analisar. João integra a conhecida organização criminosa de âmbito nacional, especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar o dinheiro legal, o dinheiro obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores que atua na região norte do país, a modificar valores obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação e tentou convencer Jorge a fazer o mesmo, tendo Jorge decidido prosseguir no esquema. Pedro, então, fez uma denúncia sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu os elementos necessários ao indiciamento dos envolvidos. Antes de concretizar essa ação final de registro de valores, Jorge foi impedido pela polícia, que o prendeu em flagrante. Aí julgue o item subsequente que faltou. Vai, lê aí então para a gente, vai. Pedro será punido com pena atenuada em virtude de arrependimento eficaz, e Jorge será punido por crime tentado. E aí, pessoal? Por quê? O Pedro nem chegou a cometer, né? O Pedro parou ainda nos atos preparatórios, né? Então a afirmativa está falsa aí. A 21, vamos fazer? Vamos fazer a 21 e a 22, por favor. Constitui requisito para a tipificação do crime de organização criminosa. E aí? Vamos dar uma olhada em todas, né? A prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 5 anos. O que está errado nessa aqui? 4. A atuação de estrutura organizacional voltada à obtenção de vantagem exclusivamente econômica. Vantagem de qualquer natureza, o que fala lá no artigo 1º, parágrafo 1º. A divisão de tarefas entre o grupo, mesmo que informalmente. Está verdadeira. A prática de crimes antecedentes exclusivamente transnacionais. Não, pode ser crime, né, com pena acima de 4 anos ou transnacionais. E a estruturação formal de grupo constituído por 3 ou mais pessoas, não, o número mínimo são 4 e não há necessidade de estrutura formal. Considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática reiterada de infrações penais, cujas penas máximas sejam iguais ou superiores a 4 anos. Qual que está errado aqui? 4 pessoas. Pessoal, isso aqui eu acho que ninguém vai errar na prova, né? E aí, pessoal, tranquilo isso? Vamos lá, questão 23. A apreensão de drogas deve ser realizada de ofício pela autoridade policial. A de aparelhos celulares, entretanto, depende de autorização judicial, sob pena de nulidade das provas obtidas a partir deste, em decorrência do sigilo telefônico. E aí? Botou? É a 23. As drogas precisam de autorização judicial? Pessoal, vamos lá. Oi? Ah, perfeito. Olha aqui. A afirmativa está falsa. Tá? Está errada. Mas por quê? Vejam bem. A droga é a materialidade do crime. O celular pode estar relacionado com o crime. Então, a apreensão aqui é com base no artigo 6º, inciso 2 e artigo 6º, inciso 3º do CPP. E mais, tá? Artigo 50 da Lei de Drogas e seu parágrafo 1º, que tratam da questão da apreensão da droga para a realização do laudo de constatação. O celular, obviamente, pode ser apreendido. O acesso a ele é que vai depender de autorização judicial. O acesso ao conteúdo do celular é que vai depender de autorização judicial. Mas a apreensão do celular é feita de ofício. Estamos juntos, galera? Tranquilo isso? Vejam bem, ele não falou de interceptação, ele falou de apreensão. Pegou o traficante, tem a droga, tem o celular, apreendeu a droga e apreendeu o celular. Agora, para acessar o conteúdo do celular, aí precisa de autorização judicial. Tá? Mas aí já é o segundo passo, né? Não é mais o passo inicial da apreensão. E aí, como é que ficou essa aí? Então, vamos lá, pergunte. Qual é a dúvida? Onde não fechou, qual é a... Que documento? Para apreender materialidade delitiva? Não. Alguém está com o CPP aí? Vamos olhar o artigo 6º, inciso 2 e o artigo 6º, inciso 3 do CPP, que vai esclarecer a dúvida. Pessoal, por que precisaria de autorização para apreender o celular? O que precisa de autorização é para ver o que está dentro do celular. Mas para apreender o celular, não precisa. Artigo 6º do CPP, incisos 2 e 3. Se alguém puder ler aí, vai ajudar, que pode ter mais gente com dúvida. Então, olha aqui, o artigo 6º diz, então logo toma conhecimento da infração penal, a autoridade deverá. Não é isso? 2. Apreender os objetos que tenham relação com o fato após ser liberado pelos peritos. 3. Olha aqui, colher todas as provas que disserem respeito ao fato e suas circunstâncias. O celular do cara não está no 6.3? Não está relacionado com a prova e as suas circunstâncias? Se você acessar o celular dele, você não vai conseguir identificar para quem ele entrega a droga, quem entrega a droga para ele, etc. e tal, tudo isso? Então, vejam bem, colher a prova, você pode. Agora, para acessar o conteúdo do celular, aí vai ter que buscar a ordem judicial. Mas para apreender, não. Foi aí? Está explícito no edital, né? O 6º são as medidas, diligências de investigação. É bom dar uma lida, né? Se está expresso no edital, é bom dar uma lida, né? A respeito de tóxicos e entorpecentes, julgo o item que se segue.
O laudo preliminar, requisito para a lavratura do auto de prisão em flagrante de crimes relacionados ao tráfico de drogas, deverá ser assinado por pelo menos um perito oficial. Por quê? Vamos lá, 50, parágrafo 1º. 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Vejam bem, pessoal, para que haja a prisão em flagrante por crimes que envolvem drogas, há necessidade do laudo de constatação. Esse laudo de constatação também pode aparecer em prova com outros nomes, como laudo preliminar, como ele colocou aí, laudo preambular e laudo prévio. Esses nomes podem aparecer como sinônimos de laudo de constatação. Tá tranquilo isso? Esse laudo de constatação, pessoal, então, é feito preferencialmente pelo perito oficial ou, na sua falta, por qualquer pessoa idônea. Sabe quem fazia aqui em Nova Iguaçu, nessa delegacia aqui? Na época que eu trabalhei aqui, o PRF também fazia o laudo de constatação. Chegava lá com o sujeito, preso com droga, não tem perito aqui, tá? Para prender a pessoa em flagrante, não vai mandar alguém ir lá no centro para fazer o teste, voltar. Não, fazia aqui mesmo, tá? E algumas vezes era o PRF, um agente, qualquer pessoa idônea faz, até porque o laudo de constatação é muito simples. É só aplicar o reagente lá numa parte da substância. Ficou da cor X. Se o cara não conseguir fazer isso, ele passou no concurso burlando a prova e o psicotécnico. Porque a instrução lá está dizendo, né? Separar não sei quanto, aplicar o reagente, coloração tal indica a presença da substância X. Aí depois é só chegar no computador e escrever isso. Tá? Então, o laudo de constatação, ele é essencial. O flagrante com drogas sem laudo de constatação será um flagrante relaxado, será uma prisão em flagrante relaxada, porque é uma formalidade essencial no flagrante com drogas. Estamos juntos? A prisão será considerada ilegal, porque a materialidade delitiva aí não é o... Aí eu olhei ali para o meu amigo, né, ex-naval, lembrei de um promotor militar me contando um caso ocorrido dentro de um quartel da Marinha, em que um soldado foi pego com drogas, e aí o sargento, encarregado de fazer o laudo de constatação, pegou uma parte da droga e passou na gengiva, igual o filme. Aí disse lá, aí redigiu o laudo de constatação, dizendo que pela experiência dele, aquilo ali se tratava de cocaína. Oi? Antigão, que aquilo ali se tratava de cocaína. Detalhe, usou a droga toda para fazer. Ou seja, não tem nem como fazer contraprova, né? Aí falou, quando bateu na justiça militar, que ele olhou e falou, cara, o cara não tem nem como oferecer denúncia contra o cara. Tá entendendo? Não tem nem como processar o sujeito, porque tá liberado. Porque como é que você vai, com um laudo de constatação desse aqui, né? Então, isso aí aconteceu, não é invenção não, tá? O promotor militar aqui do Rio contou isso aí, falou, cara, impressionante. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Né? Aí foi falar com o comandante da unidade para consertar o procedimento, porque, porra, senão ia perder todos os flagrantes com droga assim, tá? Porque, pessoal, esse laudo de constatação é importantíssimo. É ele que diz o que é, tá? O laudo de constatação é para dizer o quê? Natureza e quantidade, ou seja, o que é e quanto tem. Vamos lá, questão 25. Conforme previsão legal, com vistas a fortalecer a atividade repressiva para fins de apreensão policial, o conceito de droga deve ser o mais amplo possível. Pessoal, não tem nenhuma previsão legal acerca disso, tá? O conceito de drogas é extraído de uma portaria editada pelo Serviço de Vigilância Sanitária ligado ao Ministério da Saúde. É a Anvisa que edita a portaria, tá? Que diz lá quais são as substâncias que são consideradas ilícitas. É uma norma penal em branco, perfeito?
mas é o contrário. Exatamente por ser um tipo penal, é que ele tem que ser restrito. Somente aquelas drogas que efetivamente não possam ser toleradas é que são lá incluídas. Aquelas que trazem grandes malefícios para a saúde da população. Porque, vamos lembrar, qual é o bem jurídico protegido aí? Na lei de drogas, qual é o bem jurídico protegido? Saúde pública. Perfeito. O bem jurídico protegido é a saúde pública. Então, as drogas que são colocadas na portaria são aquelas que se entende que traz um grande mal para a população, para a saúde da população, para a saúde coletiva da população. Ah, que estranho, que coisa abstrata. Não é não, passa ali no início da Avenida Brasil, saindo do Rio de Janeiro em direção à Baixada aqui, você vai ver lá a Cracolândia, rapidinho você vai mudar de ideia, acerca do malefício que a droga traz, tá? Pessoal, não estou dizendo que a repressão é eficiente não, tá? Só estou dizendo que essas substâncias trazem mal à coletividade, comprovadamente. Só passar lá que você vai testemunhar, vai ser testemunha ocular, porque você vai ver lá aquelas pessoas andando igual zumbis, aí você vai ver o malefício que isso traz para a saúde coletiva. Tá? Por isso que a substância é proscrita, proibida. Perfeito? É diferente, se alguém for fazer a prova também da PF, da relação de produtos químicos controlados, lá da Lei 10.357. Porque lá a portaria conjunta, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça. Porque lá nós estamos falando de precursores da droga. Agora, quando se trata de drogas, aí a gente tem que limitar.